Bem-vindos a Sobrado, no concelho de Valongo, para a terceira prova da Taça Cycling Portugal XCO, segunda edição do Internacional XCO Valongo. Mais uma vez estão aqui em jogo pontos UCI, desta vez na categoria internacional C1. Foram mais de 400 atletas a enfrentar este circuito exigente a nível físico. 4 km de pista que foram tornados ainda mais difíceis com a chuva e vento que se fizeram sentir. Vamos ver como os atletas lidaram com as sucessivas subidas e descidas. Comecemos por olhar para a categoria rainha. A elite masculina, onde os sub-23 masculinos corriam integrados e foram uma forte concorrência. Entre a elite, Tiago Ferreira foi quem arrancou mais forte e cedo chegou à liderança, mas já numa altura em que David Rosa e Mário Costa começavam a ganhar confiança e a saber como lidar com este difícil percurso. Os dois ganharam bons metros para se manterem sempre juntos nos dois primeiros lugares de frente, com Mário Costa a levar a melhor sobre David Rosa, que estava ainda a recuperar de uma bronquite. Destaque ainda para Marco Souza, que este ano regressa à categoria Elite depois de algumas épocas em Master. O atleta voltou para mostrar que continua forte e no final um excelente resultado, 10ª posição. Ainda Ricardo Marinheiro, que em 2015 conquistou a segunda posição em Valongo, e ainda a taça, que desta vez ficou em 12º. Volta após volta, a luta pelo terceiro lugar era feita entre o sub-23 José Dias e Gonçalo Amado. Mas Tiago Ferreira não se deixava ficar e queria voltar ao grupo da frente nesta que é a sua primeira prova de XCO da temporada. O trio batalhava então pela terceira posição, enquanto nos dois da frente não havia mudanças de líder, apenas alterações na diferença que separava Mário de David, que ao longo das 6 voltas ia aumentando ligeiramente a vantagem em 30 segundos. Vamos! À quinta volta, a posição mais baixa do pódio ficou definida. A querer reinar no seu habitat natural, as subidas, Tiago Ferreira fazia uma prova em crescendo e deixava Amado e Dias a mais de 1 minuto. O atleta reinou com o terceiro lugar em Valongo. Tenho apostado mais nas provas de maratonas e por etapas, o que me deixa um bocadinho mais lento para este tipo de corridas e já sabia que ia ser difícil as primeiras voltas até conseguir entrar no meu ritmo. No entanto, a meio da corrida consegui ter melhores sensações e vim atrás do prejuízo. Não deixa de ser um resultado bastante interessante, terceiro lugar, é importante pelos pontos, é um pódio, é sempre bom. Se bem que gosto de fazer melhor, mas não deixa de ser um bom resultado. Também à quinta volta, Mário Costa levava já uma vantagem de 2 minutos e 6 segundos. Com uma corrida inteligente do início ao fim, leu bem a prova para perceber que podia levantar o pé para se poupar, já que tinha uma vantagem confortável. O atleta passou a meta a celebrar a primeira posição em Valongo. David Rosa não conseguiu repetir o primeiro lugar de 2015, ainda assim conquistou o lugar intermédio, o que o mantém na liderança da taça. A distância foi aumentando volta após volta, eu dei tudo o que tinha para chegar o mais à frente possível. Fico em segundo lugar, estou satisfeito, mesmo em termos de pontos para a qualificação olímpica. Ganhamos aqui 130 pontos, o que é importante, os 3 que estão a pontuar ficaram com os 3 primeiros lugares. Eu estou satisfeito com a prova que fiz, sei que neste momento não conseguia fazer melhor, tenho que agora recuperar um pouco, voltar a treinar como deve ser, foi isso que eu fiz esta semana. Este pódio permitiu a Portugal conquistar uma excelente pontuação, 130 pontos UCI, para a corrida aos Jogos Olímpicos. Vejamos agora o desempenho dos atletas sub-23 masculinos. O francês Damien Portet vinha cá para mostrar os seus dotes. O atleta ainda andou há algum tempo com o compatriota Maxime Harold, mas a fazer uma prova de trás para a frente conquistou a terceira posição. Os outros lugares do pódio foram disputados entre os suspeitos do costume, José Dias e Gonçalo Amado, que por esta ordem ocuparam a primeira e segunda posição em Valongo em 2015 e era também assim que estavam na taça de 2016.
Sempre juntos e ainda fortes concorrentes em elite, foi apenas uma subida e consequente descida a distanciar este sub-23. José Dias conseguiu entrar em primeiro na descida final. Ainda assim chegaram juntos à meta, mas por menos de um segundo foi José Dias a levar a vitória em sub-23, mantém a liderança da taça e Gonçalo Amado ficou em segundo. Consegui levar a melhor, foi uma corrida disputada de início a fim, vinha um bocadinho desconfortável ao longo de toda a corrida, depois acho que consegui melhorar o ritmo, consegui entrar na minha zona de conforto e foi a tentar ganhar tempo até ao final e levo aqui a terceira vitória consecutiva na Taça Portugal em sub-23 e vou muito feliz com o quarto lugar à geral em elites. Andei a prova toda em primeiro lugar, perdi o primeiro lugar na última subida, tive uma quebra, consegui o segundo lugar e estou contente. Não era o que desejava, mas mesmo assim senti-me bem e estou bastante contente por isso. Damien Porté, Gonçalo Amado, é a altura de convidarmos para esta grande festa. Avancemos então para a categoria elite feminina. Como já vem ser hábito, foram as atletas internacionais a conquistarem o pódio. Asa Erlandsson e Lúcia Crespo protagonizaram uma luta na frente, mas à segunda volta a sueca Erlandsson conseguiu entrar na liderança, resistindo aos ataques da espanhola mais portuguesa Lúcia Crespo, que no ano passado conquistou aqui a vitória. A corredora nórdica estava bem forte e rapidamente se isolou das restantes atletas, não diminuindo o ritmo ao longo das 5 voltas, sempre ao ataque. Foi com facilidade que seguia a aumentar a vantagem para Lúcia Crespo, que não largava a segunda posição. No final, foi sem surpresas que Erlandsson passou a meta para se consagrar a grande vencedora em Valongo. 2 minutos e 48 segundos mais atrás, vinha então Lúcia Crespo, que com o segundo lugar mantém a liderança da taça. O percorrido era duro, xa de por sí, e ainda por riba, pois o chover pois ainda facíase máis complicado. Eu logo esta semana estou enferma, estou resfriada e a verdade é que sufrín bastante, paseino bastante mal. Intentaba pois loitar por o primeiro posto, pero bueno, a sueca pois nada, xa sacou dende a segunda volta un anaquiño de ventaxa. Eu coloqueime segunda, mirei que de atrás non me viñan e foi pois nada, mantener o posto e polo menos pois conseguir o segundo resultado. A estoniana Maris Meyer repetiu o feito do ano passado neste mesmo circuito, a controlar o ritmo para chegar bem ao final, já que esta corrida estava a mostrar ser bastante dura. A atleta arrecadou a terceira posição. Correu bem hoje. Tivemos muita chuva, foi difícil. Sim, a pista era muito diferente que ontem, mas sim, eu gostei. Satisfeita com o resultado? Sim, eu tenho que estar. Do lado português, a melhor em pista foi a sub-23 Joana Monteiro, quarto na geral da elite. Bravo! Congratulations, Erlandsson! Vamos então ver a corrida das sub-23 femininas. Diana Ferreira fazia a transição de categoria e em fase de habituação arrecadou a 5ª posição. A jovem Beatriz Guedes mostrava estar forte e queria que o seu nome ficasse marcado para o futuro, deixando a concorrente francesa Clara Donegar para trás. Entendeu bem a dificuldade do percurso para, no final, celebrar a 3ª posição. Faço um balanço positivo, não estava nada à espera, sendo o meu primeiro ano de sub-23 e sendo a mais nova do pelotão de elites, estou super satisfeita. Este percurso já de si é muito fechado e com a chuva vai dificultar ainda mais um bocado, mas nós estamos rijos.
Ana Tomás entrava aqui como líder da taça. Em conjunto com a campeã nacional Joana Monteiro, as duas foram responsáveis pela luta na frente da corrida, já que qualquer mudança poderia definir um novo rumo na tão competitiva Taça Cycling Portugal. A querer repetir o primeiro lugar de Valongo em 2015, Joana Monteiro foi mais forte para, no final das 5 voltas, confirmar o primeiro lugar em sub-23 e entrar para a primeira posição do ranking da taça, ainda com o 4º lugar na geral da elite. Ana Tomás ficou assim no 2º lugar, já a mais de 2 minutos da líder. Hoje a chuva foi uma grande dificuldade, o terreno estava muito escorregadio e desta vez não fui eu que consegui mandar na bicicleta e sim a bicicleta em mim, mas consegui terminar, depois recuperar na última volta a 4ª posição e por isso fico algo mais contente do que se ficasse em 5º. Correu bem, não tive assim grandes problemas mecânicos, apesar das mudanças não me terem devido ao mau tempo, mas senti um pouco de cansaço, visto que fiz uma prova de uma semana há 2 semanas atrás. Mas agora é recuperar para as próximas e ver como corre. Vamos então ver o desempenho dos júniores masculinos com mais de 60 atletas inscritos. O espanhol Eray Olivé foi quem arrancou melhor, com Tiago Fernandes logo atrás. Mas à segunda volta o ritmo de João Rocha foi mais forte, o que deixou os 2 atletas para trás, mas não por muito tempo, já que à segunda volta o campeão nacional teve de trocar a roda traseira. Eray Olivé aproveitou essa oportunidade para subir à 3ª posição, o que conseguiu fazer com mais facilidade quando o português teve de voltar a parar para trocar novamente a roda traseira. 2 momentos que definiram o 7º lugar de João Rocha. Na luta pela 3ª posição, Bruno Silva passou a ser o forte opositor de Olivé, mas o espanhol dominou melhor o circuito para assim fechar o top 3. Pedro Melo fazia uma corrida inteligente e depois de várias mudanças o atleta espanhol Iván Feijó dominavam a corrida. Mas com o atleta do país vizinho mais forte, no final Pedro Melo acabou por arrecadar o 2º lugar, com Iván Feijó a conseguir levar o triunfo na categoria. A equipa do colégio de comissários. Olhemos para a categoria das atletas júniores femininas. Martina Ferreira foi consistente para voar pela pista e finalizar na 3ª posição do pódio, mas já a mais de 8 minutos da líder. A 2ª posição ficou a cargo de Beatriz Lopes. Com a taça em jogo, a atleta foi forte o suficiente para assumir também essa posição na taça. No ano de transição, Marta Branco mostrava andar forte. A atleta tem tido como maior opositora Emily Wadsworth, que não marcava presença nesta prova. Assim, a atleta deu tudo de si para vencer. Com este resultado, passou a liderar a taça. Vamos agora olhar para a categoria dos cadetes masculinos, com mais de 60 atletas presentes que tinham pela frente 3 voltas. Rodolfo Serafim deu uso às subidas e descidas para controlar a bicicleta. O atleta do BTT Lolé BPI teve como grande opositor Rafael Serafim, mas acabou por vencer a batalha pelo 3º posto. Com os olhos postos na taça, Márcio Peralta queria subir posições. Conseguiu fazê-lo com o 2º lugar em Valongo, o que o deixava também nesse lugar no ranking da taça. Guilherme Mota acabou por ser o mais forte em pista, não deixando o difícil circuito atrapalhar. Com menos de meio segundo de vantagem, garantiu a vitória e reforçou a liderança no ranking da taça. Avancemos para a categoria das cadetes femininas. Raquel Silva rompeu o elástico que a juntava a Raquel Queiroz. Desta vez acabou por ficar mais atrás, ainda assim na 3ª posição.
Jéssica Costa intrometeu-se entre as duas atletas para ser consistente na pista e conquistar o segundo posto a mais de 1 minuto da líder, com quem andou quase sempre lado a lado. Em relação ao ano passado, Raquel Queiroz saiu-se melhor, já que desta vez não ficou para segundo, mas ficou sim com a posição mais alta do pódio, o que consolidava a liderança na taça. Vamos agora ver a categoria Master 30, com quase 50 atletas a encherem o circuito de Valongo. Do Nutrimania Sports Nutrition GDVP, David Marques chegou a Valongo para voar mais alto, mas com um terceiro lugar deixou a liderança da taça fugir. Pedro Marques foi quem mais desafiou a liderança com um ritmo imponente. Foi por apenas 11 segundos que arrecadou a segunda posição. Vindo da equipa que tem estado mais forte, Rubén Nunes do AC Focus Team Vila do Conde foi o melhor em pista. Conquistou a vitória e a liderança da taça. Vamos agora para a categoria Master 40. Em relação ao ano passado em Valongo, o top 3 apenas teve oscilações entre o segundo e terceiro lugar. Desta vez foi António Sousa, do Pro Rebordosa Garrafeira Gomes, ao Forcep, a ficar com a terceira posição, o que o afastava do posto de líder da taça. David Inácio trocou de posições com António. Foi ele a voar mais alto e com pouco menos de 1 minuto para o líder, conquistou o segundo posto. O diabo na bicicleta, Francisco Anjos, repetiu o feito de 2015. Com um ritmo indestrutível, o campeão nacional voltou a vencer em 2016 e passou a dominar a taça. Avancemos para a categoria Master 50, com mais de 20 atletas a lutar pelo lugar mais alto e que tinham pela frente 3 voltas. Do Nutrimania Sports Nutrition GDVP, vinha o atleta destinado a fechar o top 3. Era ele, Luís António, que com o controle da bicicleta chegou ao terceiro lugar. Reinaldo Luís fez uma prova sem limites e mostrou ser um concorrente forte para, no final, acabar na segunda posição. O dinossauro do BTT, António Silva, venceu sem grandes surpresas a prova, o que reforçava a sua liderança na tão concorrida taça. Vamos agora ver como foi a corrida da categoria Master feminina, onde mais uma vez as atletas do costume chegaram mais alto e foram as mesmas 3 que entraram no pódio de 2015 em Valongo. Com o segundo e terceiro lugar nesta época, Liliana Lopes tinha um ritmo regular, geriu o andamento durante as 3 voltas para, no final, fechar o top 3, ela que em 2015 tinha sido segunda classificada. A campeã nacional Teresa Fernandes entrava aqui como líder da taça, mas não resistindo à luta pelo primeiro lugar, a quase 2 minutos da líder, acabou no segundo posto. Ângela Gonçalves foi quem dominou melhor o circuito. Com subidas e descidas irrepreensíveis, a atleta do BTT Ceia tinha sido terceira em 2015. Desta vez somou uma vitória que a torna líder da taça. Olhemos agora para o desempenho dos atletas da categoria de paraciclismo. Ivo Pereira, do Rodinhas Santos Silva, lidou bem com as dificuldades do percurso para, com um bom andamento, acabar na segunda posição. O campeão nacional Fábio Luís somou mais uma vitória. Com quase 6 minutos de vantagem, o atleta fechou no primeiro lugar, o que reforçava a liderança da taça. A quarta e penúltima prova da Taça Cycling Portugal XCO corre-se no Fundão, naquela que é a última prova nacional, onde será possível somar pontos. O CI, os atletas estão com os olhos postos no próximo triunfo. Espero na próxima prova da Taça de Portugal fazer o melhor resultado. O meu melhor, como sempre, divertir-me acima de tudo. E se eu der o meu melhor, o resultado que for é bom. Vou dar o meu melhor como sempre e ver o que consigo fazer. Vamos esperar mais do mesmo, dar o meu melhor, que tudo corra bem, sem avarias, de início ao fim. E depois o resultado aparece no final, consoante o desempenho da corrida.